Fala, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Fábio, né? Sou professor de filosofia aqui no estado de São Paulo e essa aula vai falar um pouquinho sobre a linguagem. O que é a linguagem, né? Uma aula voltada aí para os alunos do terceiro ano do ensino médio, tá? Na matéria de filosofia, certo? Só para lembrar um pouquinho os alunos aí, lá no começo do bimestre, né? A gente começou falando um pouco sobre o preconceito em relação à filosofia, né? Por que que quando você vira pra alguém e fala assim, vou fazer filosofia, você da filosofia, todo mundo olha pra você como, sei lá, né, aquele ar de espanto, você fala, nossa, esse aí vai, sei lá, virar mendigo, né, meu? E depois a gente falou um pouquinho sobre a apologia de Sócrates, né, vocês viram aí, né, como se deu a morte do filósofo Sócrates, tá? E na sequência a gente ia falar sobre a linguagem, né? Infelizmente veio aí a questão do coronavírus, né? Do Covid-19, a gente entrou em quarentena e não lembro agora se eu dei essa aula para vocês ou não, tá? Eu vou continuar daqui, eu sei que eu passei um trabalho para vocês, né? Pedir para vocês aí falarem um pouquinho em relação à linguagem, tá? Antes de eu começar o vídeo, eu gostaria de que vocês, né, curtissem, compartilhassem com os amigos, se gostam, né? Se não gostam, pode compartilhar com os inimigos também, não tem problema nenhum, dá um problema lá para eles, né? Mas assim, né, deixa dúvida, escreve aí, faz comentário, né? Não tem problema, pode comentar, né? Vamos trocar uma ideia, vamos crescer aí no conhecimento. Beleza? O que que é a linguagem, né? O que que é a linguagem, tá? Como que funciona isso, né? É interessante, vou entrar um pouquinho no tema de história agora, né? Vamos falar um pouquinho de história, né? O Homo sapiens tem mais ou menos, grosso modo aí, uns 100 mil anos, tá? A linguagem mesmo, a linguagem, né? Você vê aqueles desenhos rupestres e tal, 20, 15 mil anos, por aí, né? A gente pode entender isso como o princípio da linguagem, tá? A gente nunca deve confundir linguagem com língua, certo? Isso não é a língua que a gente fala, no caso aqui do Brasil a gente fala o português, né? Isso não é linguagem, tá? A linguagem é própria dos seres humanos. Só os seres humanos têm a linguagem, né? A linguagem, se vocês quiserem, é um conjunto de símbolos onde nós, Homo sapiens, né, nossa espécie, Homo sapiens, nós, os seres humanos, conseguimos expressar a nossa racionalidade, certo? Então, assim, essa linguagem ela pode ter dentro da linguagem, né? Existe, não pode ter não, tem, né? Dentro da linguagem existem várias línguas, tá? Mas a linguagem é algo que acompanha a racionalidade. A racionalidade, de fato, ela só se efetiva na linguagem, certo? É por isso que nós, professores, muitas vezes insistimos, né, que vocês leiam, conheçam, estudem. Por quê? Como dizia Ludwig Wittgenstein, né, os limites da sua linguagem são os limites da sua existência, né? Eu lembro que esses dias eu estava numa aula com o primeiro ano e uma aluna virou para mim, eu usei um sinônimo, usei uma outra palavra lá. Ela falou, professor, mas por que você não usou uma palavra mais simples? Justamente, senhores, para o mundo de vocês crescer, o horizonte de consciência de vocês se tornar maior, certo? E para isso vocês precisam trabalhar em um nível de linguagem, precisam estabelecer nova, usando a língua, nesse caso o português, certo? Na medida em que você aumenta o número de símbolos que você utiliza dentro da língua portuguesa, você expande a sua linguagem. E nesse sentido, você expande o seu mundo. Beleza? Então, a linguagem, volto a dizer aqui, é própria dos seres humanos. É na linguagem que nós, seres humanos, efetivamos a nossa racionalidade, tá? É através da linguagem que a gente consegue se comunicar, é usando a linguagem que a gente consegue ser o que a gente é hoje, enquanto humanidade, tá? É muito legal, às vezes eu tô em sala de aula, né? Se a gente tivesse em sala de aula, eu perguntaria isso para vocês, né?
como é que antes da linguagem os homens faziam para dizer que estavam com fome, né? Não existia língua e também não existia linguagem. Aí tem aluno que faz assim para mim, ó, fome, né? Não dá para fazer isso, porque a linguagem ainda não estava estabelecida, né? Se você fizer isso para mim hoje, esse gesto de mímica, eu sei o que você quer dizer, mas por quê? Porque existe entre nós, né, hoje, aqui no século XXI, uma linguagem estabelecida, tá? Lá na pré-história, lá no Homem das Cavernas, isso ainda não existia. E olha como é interessante, né? O homem, eu disse aí lá no começo do vídeo que a nossa espécie tem, né, o Homo sapiens tem aí 100 mil anos mais ou menos, que é a partir dos 20, 15 mil que começou a ter uma certa linguagem com os hieróglifos né, dos homens das cavernas, certo? Ou seja, a gente ficou aí praticamente 80 mil anos num limbo, né? Como que a humanidade nessa época fez para evoluir, fez para, né, crescer, adquirir conhecimento? Foi somente através da linguagem, tá? Galera do terceiro ano, fica uma dica aí, já que a gente está de quarentena, né? Assistam o filme do Stanley Kubrick, né? Odisseia no Espaço, tá? Esse filme, ele fala um pouco disso, né? Ele tem um simbolismo disso, né? Na hora que o Homem das Cavernas pega lá o fogo lá, né? Na realidade é isso, é a instauração da linguagem, certo? E a partir do momento que o ser humano estabelece a linguagem, ele consegue se efetivar enquanto ser racional. Tá bom, galera? Se curtiu, compartilha com os amigos. Se não curtiu, compartilha com os inimigos, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí embaixo, tá? Vamos crescer em conhecimento, tá? Não se esqueçam, esse ano é ano de Enem e continuem estudando, não parem, certo? Não pare, keep walking, né? Continua, certo? Não para, tá? Não é porque você tá de quarentena que você vai parar. O que me consta, né? Não sei, não acompanho direito as notícias, mas o Enem continua aí com a data confirmada, tá? Então é muito importante que vocês continuem estudando. Valeu? Muito obrigado pela audiência e até a próxima.